me inspirando em um serviço que eu vi rodando no exterior, tive uma ideia. Uma plataforma para pedir comida online em Londrina. Nessa época, minha experiência como empreendedor era muito pequena. 6 meses fazendo alguns doces para casamentos, e só. Foi aí que eu juntei 2 amigos e para juntos a gente tentar descobrir como fazer para colocar essa empresa para rodar, como fazer isso funcionar. Foi assim que a gente fundou a Deliveria. A gente queria também, óbvio, se divertir durante o processo. Então hoje a gente veio para contar algumas histórias para vocês, nuas e cruas. Como que a gente resolveu problemas reais sem ter praticamente capital nenhum. Bom, a gente definiu então que eu, tímido e que nunca tinha vendido nada, ia ser o comercial da empresa. O Roberto, que adorava um jornal impresso, claro, marketing digital. E o Marlon, finalmente alguém com um pouco de vivência no que estava fazendo, iria desenvolver a plataforma e os aplicativos para celulares. Legal, a gente já tinha um time formado, a gente precisava de que hora que a gente vai trabalhar? Intervalos dos nossos outros serviços, intervalos de aula, madrugada, final de semana, Natal, Réveillon, e assim ia. Beleza, a gente já tinha o time, já tinha os horários que a gente ia trabalhar, a gente precisava de um lugar. Legal. Alugamos uma sala de mais ou menos 100 metros quadrados. Não, mentira, né, gente? A gente tinha que trabalhar no meu quarto mesmo, na minha cama de solteiro, como vocês podem ver ali em 3. Bom, beleza, tínhamos tudo. E agora, Marlon, como que a gente desenvolve a plataforma sem capital nenhum? Olha, Gabriel, você sabe que esse é o sonho de todo gerente de projetos, né? Quando a gente tem recurso infinito, dinheiro infinito, tudo infinito. Então foi muito simples. Do ponto de vista de programação, não tem muito segredo. É sentar e trabalhar. Mas é claro que a gente precisa de um bom mousepad, não é? Só que, então, de madrugada em madrugada, a gente foi construindo essa plataforma. E logo no início a gente se deparou com algo que não foi muito agradável. A gente acabou percebendo que a gente tinha concorrentes. Concorrentes a nível nacional, concorrentes a nível estadual, e também aqui em Londrina também tinham concorrentes. Poxa vida, já fazia 2 meses, 3 meses que a gente vinha trabalhando, e como é que a gente não tinha visto isso antes? Precisava ter visto. E aí a gente precisou avaliar. Olha, e aí, continuamos ou não continuamos? Continuamos. Na pior das hipóteses, a gente ia só perder tempo. Não é? Mas aí, então, a gente já vinha desenvolvendo essa plataforma e aí a gente precisava começar a apresentar para os restaurantes. Precisava vender para eles, eles tinham que gostar, tinham que comprar. E como é que a gente ia fazer isso? Foi aí que a gente percebeu, poxa, todo mundo tem uma máquina velha em casa que, na verdade, a gente precisa dar fim nela. Juntamos cada um a sua, juntamos algumas partes, subimos o nosso primeiro servidor. E com um modem 3G, junto com um chip de telefone pré-pago, a gente começou a disparar mensagem de texto. E a gente mostrava isso para os restaurantes, como argumento de venda. Vocês conseguem imaginar a expressão do pessoal quando a gente fazia a mensagem chegar no celular deles, tinha acabado de cadastrar? Bruxaria, né? Coisa de outro mundo. Naquela época não era tão simples quanto pode ser hoje. Mas, então, a gente conseguiu chegar no pessoal, mas tinha algumas coisas que estavam impedindo a gente de entrar online. Por exemplo, do ponto de vista técnico, o pedido do lado do usuário tinha que acontecer e já cair direto na impressora do restaurante. E essas impressoras são bastante problemáticas, digo. Por quê? Porque eu tive muito problema para fazer elas funcionarem. Não funcionava por nada. E aí eu percebi que quando eu fazia testes pelo bloco de notas, saía certinho. Poxa vida, mas que coisa, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, nossa, fiz funcionar. Pelo sistema, eu abria o bloco de notas, mandava uma impressão, fechava o bloco de notas correndo, tudo certo. No tela do restaurante, dava uma piscada. Era rápido, ninguém via, mas funcionou. Pouco elegante, mas funcionou. Então, a gente estava operacional, mas a gente ainda não estava online. E quando a gente ia entrar online? Pois é, existia uma angústia por a gente não estar online ainda e talvez uma preocupação, mas será que é a hora? Falta isso, falta aquilo. Coloquei o sistema no ar, mandei uma mensagem para o Gabriel, falei, olha, está online, se vira, estou desligando o meu telefone. E aí, então, a gente precisava começar a chegar no usuário final. E, para isso, o Roberto tinha um plano. Marketing digital, como o Gabriel disse, eu não fazia ideia do que eu deveria fazer. Para o Marlon, trabalhar com mídia social era só uma desculpa para eu ficar mexendo no Facebook. Mas, vamos lá, eu precisava fazer marketing, atrair usuários, uma coisa que eu não sabia, e fazer isso sem dinheiro. Tá, primeiro passo, pedir para todos os meus amigos, todos os familiares começarem a pedir.
Só que isso não era suficiente, precisava pensar numa estratégia melhor. Foi aí que eu recorri naquela tática da tentativa e erro. Postava no Facebook, via se funcionava, funcionou. Replico nas outras plataformas. Instagram, Twitter, YouTube, blogs. Mandei carta, mandei e-mail para todas as mídias do que a gente estava fazendo. Tentei fazer o máximo de barulho possível. A gente também colocou no nosso código o restaurante que mais vendia na cidade. Assim que as pessoas pesquisassem por ele no Google, a gente aparecia antes. E eles acabavam entrando no nosso site. Tudo isso, tráfego de graça. Só que esse restaurante não era nosso cliente. Mas o que importa é que a estratégia começou a dar certo, os usuários começaram a entrar. Só que não era só no marketing que não ter dinheiro era um problema. No comercial também tinha esse desafio. Pois é. No início do comercial, a nossa estratégia básica era: tá passando na frente do restaurante, estaciona o carro e vai mostrar o sistema. Não só eu fazia isso, todos faziam. A gente juntou um pouquinho do que sobrava do salário dos 3 e mandamos rodar alguns impressos de suporte para fazer a venda, né? Cartão de visita, folder. Mas quando eu falo que a gente mandou rodar alguns, são alguns mesmo. A gente tinha, para nós 3, 100 folders. Cada um saiu com 33. E, obviamente, isso não ia dar para apresentar para todos os restaurantes da cidade, né? São mais de 300, 400 restaurantes. E a gente teve que adotar uma estratégia um pouco feia. Nem queria contar essa estratégia aqui, mas a gente falou: não, o pessoal tem que saber como é que é a realidade de empresa que não tem dinheiro. A gente chegava, apresentava o sistema, entregava o material para o dono do restaurante, e assim que ele parava de prestar atenção, a gente percebia que ele não estava vendo, a gente pegava de volta o material para apresentar para o próximo restaurante. Vez ou outra, o empresário precisava ficar com o material para apresentar para a mulher, para o sócio à noite, daí era uma tristeza. Bom, mesmo com essa gigantesca estrutura comercial, né, a gente conseguiu fechar com mais de 50 restaurantes nesse período, nesse início de empresa. Só que cada restaurante que a gente fechava gerava um novo desafio para o nosso time de desenvolvimento. A verdade é que, embora a gente tinha tentado prever inúmeras situações, cada restaurante trazia um cenário novo para a gente. Tinha restaurantes que não queriam entregar em alguns bairros, pizzarias que, por exemplo, cobrava quando tinha mais de um sabor, cobrava pelo mais caro, outros faziam a média. Tinha uma que, quando tinha mais de 3 sabores, ela pegava os 2 mais caros e fazia uma média. E a borda de 2 sabores, alguém já viu? Pois é, eu nunca tinha visto. Não sei se vinha o cheddar enrolado no catupiry, nunca nem tive curiosidade de imaginar. Tá? Mas, a partir do momento que a gente começou a realmente entrar online, teve uma outra situação que aconteceu que acabou tomando muita importância. O pedido precisava acontecer. O usuário precisava ter uma experiência boa e o processo tinha que percorrer todo o caminho e chegar no restaurante. Tá? Então, quem que cuidava dessa ponte para acontecer? Nós. Como? Monitorando os pedidos. Então, tinha um aplicativo que era instalado no restaurante e a gente acompanhava se o restaurante deu baixa, fez a confirmação. E isso não acontecia tão bem. A gente acompanhava e cadê a confirmação? Não teve. Pegava o telefone, ligava no restaurante. Falava: olha, você viu o pedido e tal? Hã? Que pedido? Não estou sabendo. Não, mas a gente foi aí, fizemos o treinamento, explicamos. Cara, não estou sabendo, não sei. Então, a gente perdia muito tempo fazendo isso. Em algum momento, a gente se viu preso a essa plataforma. A gente parou de desenvolver e começamos a trabalhar para ela. Não dava para fazer mais outra coisa. A gente só conseguiu voltar a respirar quando a gente encontrou, através de um parceiro, uma solução que disparava uma ligação no telefone fixo do restaurante com uma gravação que dizia: olha, tem um pedido aí, por favor, dá uma atenção. Enquanto o restaurante não fizesse uma confirmação, o telefone não parava de tocar. E aí a gente voltou a respirar. Então, a gente começou a crescer, realmente, porém, sem muita expressão, mas aí teve um evento que mudou essa trajetória. E esse evento foi a Black Friday de 2013. A partir daí, os restaurantes entenderam a relevância do que era a delivery, só que, para variar, não foi da melhor forma. Nesse evento, a gente resolveu fazer algumas promoções bem atraentes para os usuários. Atraentes mesmo, tipo lanche a R$3. Tivemos uma demanda muito alta, a gente vendeu muito. Pra vocês terem uma ideia de como foi a loucura, tinha gente que estava comprando lanche para congelar, só para aproveitar os preços. Demanda alta, gente não podia ser outra coisa. O sistema de SMS caiu, teve restaurante que teve que fechar as portas
por não aguentar a demanda que a gente tinha gerado. E os que não fecharam as portas estavam com tempo de entrega de 4 horas. Nesse dia, repentinamente, a gente teve aumento de 400% em pedidos. Sem contar os mais de 100 que a gente teve que rejeitar, simplesmente porque os restaurantes não estavam dando conta. E como a gente iria avisar, né, os usuários que pediram que o pedido dele tinha sido rejeitado, se o sistema de SMS tinha caído? Manualmente, a gente pegou nosso celular, cliente por cliente, a gente foi lá e avisou que o pedido dele tinha sido rejeitado. Foi um caos. Mas o que importa é que foi a partir daí que nós também vimos o real impacto da ferramenta que a gente tinha criado. A partir daí, a gente conseguiu um investimento. Com esse investimento, a gente conseguiu aumentar em mais de 2.000%. E a gente também conseguiu um escritório, porque até então a gente estava daquele jeito que vocês viram. E esse escritório foi a incubadora da UEL aqui de Londrina. Só que esse investimento ele não era infinito e uma grande crise começou a chegar. Pois é. Isso era mais ou menos 2 anos após a gente lançar a plataforma. Esse capital que a gente havia levantado estava no fim. Só que, por sorte, a gente tinha acabado de bater o break-even. Ou seja, a gente estava no ponto de equilíbrio financeiro. Só que isso teoricamente. Por que teoricamente? Porque, de fato, a gente faturava o necessário para pagar nossas contas e ainda bancar nosso crescimento. Mas a gente faturava e o dinheiro não vinha para o nosso caixa. 50% de taxa de inadimplência. Se seus clientes não te pagam, obviamente você não paga seus parceiros e o caos está instalado. Eu passava metade do dia recebendo cobranças e a segunda metade do dia fazendo cobranças. E isso tudo sem você conseguir trabalhar para dar escala no seu negócio. Você fica totalmente travado. Em meio a essa crise financeira, o Marlon tinha que lidar com vários problemas de suporte também. Pois é. Realmente, quando as coisas crescem, tem algo que cresce junto, que são os problemas. Tá? A gente tinha usuários que não estavam entendendo a plataforma, eles entravam através dos nossos canais de marketing, não saía, não ia para lugar nenhum. Também tinha restaurantes que pregavam algumas peças na gente. Por exemplo, teve um restaurante que acabou recusando um pedido porque estava frio. E a gente ficou sabendo isso, claro, através do feedback de um cliente. E a gente foi ver, mas o que será que aconteceu, né? Falou, não, realmente está frio, meu motoqueiro não vai fazer a entrega. Falei, tá bom. Né? Mas, do ponto de vista técnico, também tinha alguns outros desafios que estavam acontecendo. Por exemplo, a gente levantou toda a plataforma usando tecnologia gratuita, ou o máximo gratuita possível. Uma delas era o Google Maps, que a gente utilizava para fazer o cálculo das rotas e para daí definir as taxas de entregas. Tá? Só que essa ferramenta não é exatamente gratuita quando você tem um volume de dados grande. Tá? A gente começou a esbarrar em alguns limites. E esses limites a gente foi atrás de ver quanto custava para ter esse serviço disponível. E na época a cotação deu $16.000 por ano. Poxa vida, mas eu não estou nem conseguindo pagar as contas, como é que vai fazer? A gente encontrou algumas soluções. Por exemplo, o limite permitia que fossem feitos os cálculos de 10 rotas simultâneas. Então, mando 10, espero um pouco, mando mais 10 e vou mandando. Legal, mudou a política. Agora você tem tantos por tanto intervalo de tempo. Então, mando 10, espero um pouco, espero mais um pouco, mando mais 10 e vou fazendo. E desse jeito a gente foi driblando esse tipo de situação, né? Fomos conseguindo escalar a empresa, atingir uma série de resultados e esses resultados começaram a se tornar um pouco expressivos. Como vocês viram, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo, a gente não tinha dinheiro e a gente não tinha tempo. Mas o que a gente tinha era uma das principais qualidades para o empreendedor, que é a resiliência. E o resultado de tudo isso, no nosso primeiro ano, em 2013, a gente conseguiu movimentar R$80 mil em refeições para os restaurantes que estavam conosco. Já no próximo ano, em 2014, a gente deu um salto para quase 2 milhões de refeições que estavam para os restaurantes que estavam na nossa plataforma. E foi em 2015 que a gente vendeu a nossa empresa para uma gigante do setor, que a gente ultrapassou a marca de 5 milhões em refeições para os restaurantes que estavam conosco. Esta imagem, ela é a nossa última imagem na empresa. Alguns minutos depois, a gente já não iria fazer mais parte dela. Só que para nós essa fusão, ela veio para reconhecer todo esse trabalho que vocês acabaram de ouvir. E para nós isso foi muito gratificante. Sabe quando você tem
Sabe quando você tem uma ideia, aí você vai todo animado contar para alguém, a pessoa fala, não vai dar certo isso, hein? A gente ouviu isso 1 milhão de vezes. Se a gente fosse escutar um desses pessimistas, a gente com certeza não estaria aqui contando essa história para vocês agora. A gente tentou ilustrar alguns dos desafios que a gente teve, né? Mas a verdade é que se a gente tivesse, de alguma forma, tentado se planejar, se prevenir, para que a gente tivesse sempre uma solução para todos eles, a gente provavelmente não teria saído do papel, não teria história nenhuma para contar. E por isso que, para nós, o mais importante é antes feito do que perfeito.